Bom dia, pessoal. Bom dia, porque agora na gravação está de dia. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir. Como sempre, sou a pastora Renata. A gente está aqui no Pode Incluir mais uma vez. E hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana com uma pessoa muito especial, como sempre. Já esteve aqui com a gente, mas voltou. E a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e também sobre a fé, né? Porque são duas coisas que andam juntas, eu acredito, para cuidar da saúde mental. Mas a nossa convidada de hoje vai nos explicar melhor. E eu vou deixar ela se apresentar novamente primeiro, e depois nós vamos ler um texto, porque nós já vamos desenvolver a conversa. Então, a gente está hoje aqui com a. Vou chamar ela de Edna, porque hoje ela está aqui como psicanalista, né, formada, mas ela também é pastora, então eu sempre a chamo de pastora Edna também. Então, fique à vontade. Então, prazer estar aqui novamente, participando do Pode Incluir, é uma bênção e muito feliz pelo convite, muito agradecida, né? Sou a Edna, psicanalista clínica, terapeuta familiar, pastora, mãe, esposa, educadora e estou muito honrada e espero contribuir muito aqui no Pode Incluir hoje. Amém. E a gente vai usar hoje um texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então a Bíblia diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse texto nós vamos fazer uma oração, porque a gente não pode começar sem oração, né? E aí nós vamos desenvolver esse assunto que hoje eu acredito que para o tempo que nós estamos vivendo, né, pastora? Extremamente necessário. Extremamente necessário. Então vamos orar? Pai, nesta manhã, nós te agradecemos por mais uma vez termos o privilégio de acordar, de levantar, de estar na presença do Senhor. Nós sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor nos deu essa oportunidade, mais um fôlego de vida. Pai, nesta manhã que nós vamos falar de um assunto tão importante para esses dias, que o Senhor nos dê a graça, Pai, de alcançar vidas, Pai, para que elas recebam uma cura daquilo que elas necessitam, através desse podcast elas possam entender um pouco do que elas estão passando, procurar ajuda, que o Senhor nos ilumine aqui nesta manhã e que seja mais uma vez uma oportunidade de falarmos do amor do Senhor para tantas vidas que vão nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, pastora, nós lemos aqui que nós somos corpo, alma e espírito. E eu queria desenvolver um pouco isso, que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque no meio cristão existe muito uma espiritualidade, né? E parece que a Sim. gente é só espírito e que não tem um corpo e que não, né, tem uma alma. E é bom falar dessas três esferas de quem nós somos. Então fala um pouco pra gente sobre corpo, alma e espírito. Sim, eu amo falar sobre corpo, alma e espírito porque é a representatividade direta do céu. Porque Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das formas de nós sermos imagem e semelhança de Deus está exatamente aí. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito que habita num corpo e este corpo tem uma alma que é as nossas emoções. Deus comunica diretamente com o nosso espírito. Jesus é a representatividade do nosso corpo, porque ele veio em forma de homem, então é a representação da Trindade. É Jesus no corpo e o Espírito Santo, ele comunica diretamente com a nossa alma, com as nossas emoções. Inclusive, ele fala conosco e quando ele fala conosco, ali ele está conduzindo a nossa alma, as nossas emoções, ele fala na nossa mente. Então, nós temos, eu gosto muito da passagem de Provérbios 4:23, que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, aqui, coração na Bíblia está falando de alma, da sede das nossas emoções, da nossa mente. Então, é acima de tudo, algumas traduções, sobre
tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Nós precisamos guardar a nossa alma, porque se a nossa alma estiver fragilizada, estiver passando por algumas questões emocionais mais sérias, nós não vamos ter saúde do nosso corpo, então nós não vamos cuidar do templo do Espírito Santo e nós não vamos comunicar com o Eterno, com Deus, porque o nosso espírito, ele, de alguma forma, ele é influenciado pela nossa alma. Então, a gente não vai conseguir orar, a gente não vai conseguir louvar, a gente não vai conseguir cultuar. Então, por isso que a Bíblia já deixa bem claro, acima de tudo, sobre tudo, guarde as suas emoções. E aí a senhora falou algo interessante que eu achei, né? Que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. E eu acredito que quando a gente tem essa proximidade com Deus, os nossos sentimentos e emoções, eles podem ser curados de alguma forma, vou usar essa palavra, Sim. porque a gente está em contato com Deus. E aí a gente está falando da espiritualidade. E eu acho que as emoções, eu penso assim, né? As emoções, elas dão uma ordem para o corpo. Uhum. O corpo reage às nossas emoções. Então, por isso que a gente está falando, às vezes, do adoecimento mental que se sente no corpo. Uhum. Né? Às vezes, as emoções estão enfermas e o corpo sente. Sim. Né? Eu falo assim que eu já passei por episódios de crise de ansiedade há um tempo, que eu tive que fazer um tratamento, e o meu corpo sentia. Sim. Às vezes, situações que não eram até reais, né? Porque eu tinha muita falta de ar. E às vezes eu ia no médico por causa da falta de ar, mas chegava lá, media, né, o meu oxigênio no sangue estava normal. Uhum. Mas eu estava sentindo falta de ar. Uhum. Então, meu corpo estava respondendo, talvez, a uma emoção ali, uma ansiedade que criava uma situação no meu corpo. Isso é muito comum, assim, quando você vai atender alguém, você vê muito essas questões das emoções da pessoa refletindo no corpo dela? Sim, as emoções, elas te paralisam ou te impulsionam. Uma pessoa que está com as emoções equilibradas, ela vai caminhar, ela vai conseguir, ela vai avançar. Agora, por exemplo, como você relatou, numa crise de ansiedade, muitos realmente vão parar no pronto-socorro porque elas acham que estão tendo um infarto. Então, o coração acelerado, palpitações fortes, tremores, falta de ar, as vistas ficam turvas em algumas situações, pernas trêmulas. Uhum. Então, é o corpo, é um conjunto. Nós somos corpo e alma, não tem como tirar um, deixar de lado. Por isso que, como aqui nós estamos num contexto também falando um pouco da espiritualidade dentro do contexto religioso, é impossível nós ignorarmos a alma, porque uma pessoa ansiosa, ela não consegue louvar o Senhor. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue, às vezes, prostrar para orar. Primeiro, precisa neutralizar a ansiedade, estabilizar a ansiedade. Uhum. Então, existem algumas técnicas simples para você estabilizar a ansiedade, até para depois você começar a fazer uma oração. Uhum. E é interessante que eu me lembro bem, quando eu tive, né, as crises de ansiedade, eu tinha acabado de ganhar o Ruben, eu acho que muito pelo processo da maternidade recém chegado ali meu filho, acabou que isso me deu essa, vamos supor, uma supercarga de emoções ali, né, por estar com um bebê pequeno. E eu acho interessante que os dois têm que caminhar junto, né? Eu acho que o atendimento de um profissional, mas também a espiritualidade, né? Eu acho que fez toda a diferença eu ter alguém que orava comigo, que estava me dando um suporte espiritual também, mas a gente não pode ignorar o fato de que nós precisamos de procurar uma ajuda de um especialista nessa área. No meu caso, na época, eu tive que procurar um psiquiatra mesmo e fazer terapia. Sim. Né? Só que no nosso meio cristão, tem um preconceito muito grande sobre isso. Aí eu queria saber da senhora, né? Como que a gente pode fazer para quebrar um pouco esse preconceito no meio que a gente vive? Não levar tanto só para o espiritual, mas ter o equilíbrio de ter as duas coisas juntas. Como é que a gente pode fazer hoje para...
Então, o conhecimento, ele liberta, né? Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre a funcionabilidade do nosso corpo é libertador. Então, assim como nós precisamos de ir a um médico por causa de uma dor, por exemplo, no joelho, uma dor nas costas, um ortopedista, às vezes num gastro por causa de problemas no estômago, então existem os médicos que cuidam da alma, das emoções, do cérebro, né, das questões hormonais, dos neurotransmissores, e às vezes realmente a pessoa precisa até de tomar um remédio para repor, né, algo ali no corpo que não está sendo produzido, que é um hormônio, um neurotransmissor. Então é extremamente necessário entender isso, que procurar um profissional da saúde mental é como procurar um médico de qualquer outra especialidade. Isso é sabedoria. Se fala muito sobre sabedoria no contexto cristão, né? A gente precisa ter sabedoria, maturidade. Então, entender isso é um processo de amadurecimento, é um processo de sabedoria. A pessoa, ela entendeu que é parte do corpo dela, da vida dela, né? A alma faz parte do contexto da vida dela. Então, ela precisa procurar ajuda. Para essa parte específica. E é engraçado que quando eu tive muito preconceito, viu? Não tenho. Eu tive, porque, né, a gente foi criado nesse meio de espiritualizar tudo. E eu lembro que quando eu comecei a passar mal, eu não queria de jeito nenhum ir num psiquiatra, procurar esse tipo de ajuda. E eu fui em todos os médicos que tinha disponível para eu tentar achar uma causa. Mas quando eu fui na psiquiatra, eu procurei uma psiquiatra cristã, porque eu acho que eu tive esse cuidado. Sim. Sem preconceito contra outros, mas eu preferi. Foi uma questão minha. E aí, ela sentou comigo e falou assim: Renata, deixa eu te explicar. E eu tinha morrido de medo de tomar medicação, né? Ah, remédio tarja preta, o medo daquilo. Ela falou assim: deixa eu te explicar. Quem tem diabetes, o que é que tem que fazer? Ela me explicou desse jeito. Eu falei assim: ela tem que tomar um remédio para, né, ajudar ali a produzir a insulina e tudo. Ela falou: então, deixa eu te explicar como é que seu corpo está funcionando hoje. Você parou de produzir ou está produzindo de forma irregular algumas substâncias que o seu cérebro que produz. Se você não usar a medicação para repor e para consertar isso, você não vai melhorar. Ela foi bem direta comigo. Você vai piorar. E eu fui naquela hora, parei e falei assim, meu Deus, se eu piorar, porque eu fiquei muito ruim, assim, foi quase um ano para eu procurar ajuda de uma especialista de saúde mental. Você teve crises de ansiedade que foi, foi indo para depressão? Eu Começou com crises acredito de que eu ansiedade? tive também um quadro de depressão, porque eu chegava em momentos assim que eu queria que Jesus me levasse. Sim. Eu queria. Eu acho que é o mesmo sentimento de alguém que quer tirar a própria vida. Sim. Só que eu estava num contexto cristão e eu sabia que eu não ia fazer isso. Mas eu ficava como uma criança, um bebê mamando no peito e pensava assim: eu queria que Jesus me buscasse. Possivelmente uma depressão pós-parto. Né? Eu imaginei, né, que fosse também uma depressão, mas eu demorei muito para procurar ajuda, então só fui piorando. Sim. Então, a sensação que eu tinha algumas vezes quando eu tinha crise de ansiedade, talvez algumas pessoas vão se identificar comigo, é que eu ia morrer mesmo. Né? E aquela sensação assim, de que eu ia morrer o tempo todo era ruim, era terrível. E assim, eu comecei a ficar com medo de sair de casa, eu fiquei com medo. Eu pensava, eu saí assim, será que é onde eu vou ter um hospital próximo? Olha o estado que chegou à minha mente, assim, de eu só saía se tivesse jeito de, se eu passar mal, alguém vai me socorrer, vai me levar. Então é melhor estar no lugar próximo que não vai demorar muito, por causa da sensação que eu tinha o tempo todo que eu ia morrer, era muito ruim. Então é uma coisa que eu acho que eu não desejo para ninguém. Então, se você está passando por isso, procura ajuda. Não espera chegar no estágio que eu cheguei. Porque eu acho que se eu tivesse procurado ajuda logo no início, eu não tinha piorado tanto. Eu tive que fazer um tratamento mesmo. Por 2 anos, com medicação. Lógico que, igual eu falei, o espiritual andou junto. Eu acho que me ajudou muito. Mas eu tive que procurar um médico especialista em saúde mental, que foi o psiquiatra, e tomar medicação
porque eu estava muito ruim, com um bebê de 6 meses para cuidar. E eu não Uhum. conseguia cuidar dele bem. Se a pessoa logo no início ela procura ajuda, às vezes não é necessário nem tomar medicação. Um bom profissional, um bom terapeuta, psicoterapeuta ali, e também a junção de atividade física, uma boa alimentação e a espiritualidade, a pessoa às vezes não precisa nem tomar uma medicação. O problema é a demora em procurar ajuda. Porque a pessoa começa com Justamente. uma crise de ansiedade, é só uma crise de ansiedade, depois desencadeia a crise de pânico, que pode também aí vir uma depressão, porque vai se tornando uma Uhum. bola de neve. Então, quanto antes a pessoa procurar ajuda, melhor vai ser, mais rápido vai resolver. E tem uma questão também que é dentro desse contexto espiritual, que as pessoas pensam que procurar um profissional de saúde mental é fraqueza, falta de fé. Então, não, tenho Deus, eu não vou aceitar isso na minha vida. E não tem a ver com Deus, tem a ver com a funcionalidade do nosso corpo. O cérebro, de alguma maneira, está precisando de ajuda, como qualquer outro órgão do nosso corpo. É isso que foi interessante. Aí ela foi e me explicou que eu fui entender que realmente eu preciso, né? Gente, foi tão assim que eu comecei com a medicação assim um mês e meio, quase 2 meses depois, eu já me sentia bem. Sim, começou a fazer efeito. Começou a fazer efeito. Lógico, eu tenho um processo, né, de ajuste de Tem, dosagem. pode levar até 3 Por meses. isso que a Muitas pessoas. automedicação nunca é, né, uma forma de você se tratar, porque ela teve que trocar o remédio, que o primeiro que eu tomei não deu certo, aí depois ela entrou com outro e fez a associação com outra medicação também. Então, é importante você procurar um especialista, se for o caso de você tomar uma medicação. E eu acho que um terapeuta sensato, que tem conhecimento do trabalho, se for necessário a pessoa procurar um psiquiatra para Sim, medicação, ele vai indicar isso, né? Se indicamos. você escolher, por exemplo, ir primeiro num terapeuta, É, que o terapeuta não pode medicar, né? não, Ele não tem, é só médico só mesmo, que tem um médico. CRM que pode fazer Isso. essa introdução de medicação. E no caso de medicação para questões mentais, é o psiquiatra. Eu acho que neuro também passa, Alguns né? neuros também, né? Se a pessoa Então, procurar alguns neuros em alguma isso. situação, sim. Mas é a importância de você procurar o especialista certo, né? Uhum. Eu, tentando me enganar, eu procurei fisioterapia, fui no clínico geral, cardiologista, o neurologista até que falou, né? Você tem que ir num psiquiatra, tem que tratar mesmo. Eu tentei me enganar. E às vezes as pessoas, né, por causa dessa espiritualidade exacerbada, faz igual eu fiz e vai só piorando. Igual o diabetes. Adianta a pessoa que tem diabetes ir em outros profissionais? Não. Não adianta, ela tem que ir num endocrinologista, sei lá, no especialista dessa área, para ela tratar o que ela tem. Não adianta. Então, né, foi um prejuízo que eu tive. Eu falo até que assim, uma parte do cuidado do meu filho eu até cuidei, mas não foi da forma que eu poderia ter cuidado. Uhum. Então você vai perder uma etapa da sua vida porque você não procurou a ajuda certa. Traz muito prejuízo. Quanto mais a pessoa demora a procurar, mais prejuízo. Então, é um prejuízo profissional, prejuízo familiar, prejuízo na área espiritual. Em todas as áreas traz prejuízo, porque a gente, vamos falar, né, dentro da Bíblia, acima de tudo, guarde seu coração. Então, acima de tudo, guarde as suas emoções, proteja as suas emoções, proteja a sua saúde mental, porque dela procede a fonte de vida. Uma mãe, por exemplo, que está passando por crises de ansiedade ou até mesmo uma depressão, ela não vai conseguir exercer a sua maternidade com tanto êxito quanto uma mãe que está bem. É. Não, e Esposa, uma pessoa, qualquer pessoa, a gente qualquer está falando pessoa. contexto mãe aqui, mas É. qualquer pessoa que esteja passando por isso, ela não vai conseguir viver a sua vida. Eu falo assim, profissional, ministerial, de qualquer âmbito da vida, de qualquer lugar da vida dela, ela não vai conseguir viver Não bem. vai. Porque eu não consegui mais trabalhar. Eu tive que sair do meu emprego quando eu tive, né, esse problema. Aí a questão da maternidade e também o casamento. Porque Casamento. eu também não conseguia ser uma esposa de acordo com o que eu precisava ser para o meu marido. A minha sorte é que o meu marido
passou o processo comigo, né? Ele foi super cuidadoso em cuidar de mim nessa fase. Ele viu que eu precisava realmente de ajuda e ele foi das pessoas que mais me impulsionaram a procurar o médico, né? E eu lembro que eu passava muito mal e eu ia pro hospital direto, assim, porque eu estava sentindo mal. E aí tem que tomar um certo cuidado, porque como eu ia muito pro hospital, eu ia mesmo. Eu passava mal, eu ia pro hospital. E recebi até diagnóstico errado. Uhum. Porque também você vai passar por N profissionais que às vezes não têm um conhecimento tão amplo, né? Às vezes não aprofundou nessa área da saúde mental. E aí ele vai te diagnosticar com outras coisas. Então eu recebi um diagnóstico de inflamação na membrana do coração, porque eu sentia muita taquicardia. E depois fui no cardiologista mesmo para um possível tratamento, e ele falou assim: você não tem isso. Quando ele Uhum. pegou meus exames e olhou. E aí eu lembro que numa dessas crises que eu tive, o profissional que atendeu chamou meu marido. Falou: olha, sua esposa precisa procurar um psiquiatra, porque o que ela está tendo é crise de ansiedade. Uhum. Aí o meu marido falou assim: não, então nós vamos correr atrás disso. E ele foi um incentivador para eu fazer meu tratamento, esteve comigo, ele ia nas consultas comigo, né? Até eu conseguir voltar a sair sozinha de novo, ele estava comigo sempre, onde eu Uhum. ia. Então a ajuda da família, nesse caso, também é É o super apoio. importante, né? É muito o apoio, né? Principalmente quem é casado. O Bruno fez um papel excepcional de apoio. E é muito interessante você estar compartilhando o seu testemunho, porque muitas pessoas têm resistência a tomar a medicação. Não, não vou tomar porque eu vou viciar. Você é prova viva que você tomou o período que era necessário. Uhum. Hoje você não toma remédio e tem uma vida normal. Então, tratamento, né, para a saúde emocional também é um período. Agora, se a pessoa ficar postergando, começa e não finaliza, né? Então, cada vez vai piorar. Mas se faz o tratamento de uma forma correta, toma o medicamento da forma certinha, faz as terapias, tem uma boa alimentação, pratica uma atividade física, em pouco tempo a pessoa começa a ter a sua vida normal. Eu fiz tratamento de 2 anos. É importante falar que a senhora falou uma parte importante da medicação. Como eu falei, tem que ser dado pelo médico e tem que seguir o tratamento corretamente. Corretamente. Porque eu lembro que eu fiz a adaptação do remédio, então comecei com a dose menor, fui aumentando até Uhum. chegar na dose que ela queria me passar. E para eu encerrar o tratamento, ela fez o que é chamado lá de desmame. Desmame. Eu Sim. fui diminuindo a dose até parar e ela me acompanhando, né, para ver quais seriam as reações do corpo, se eu não teria problema nenhum. E eu não tive problema nenhum, porque tem gente, né, que o medo, vou viciar. Eu não tive problema nenhum com essa Ótimo. questão do remédio, porque eu segui aquilo que o médico tinha falado. Eu não deixei de ir nas consultas, né? Não achei que eu estava bem e parei, né? Eu tive esse cuidado. Então, quando se fala de medicação psiquiátrica, tem que ter, Tem. né, esse cuidado de tomar a medicação correta. Eu tomava sempre no horário certo, eu fui bem certinha mesmo, né? Então, eu acho que a pessoa precisa, né, ter essa consciência, mas é igual a pastora falou, nem sempre chega nessa necessidade tão profunda de Tomar uma tomar uma Nem medicação. sempre. Eu fiz terapia também, né? Eu fiz com uma psicóloga na época. Fiz uns 2 anos de terapia e foi muito bom. Eu falo que todo mundo tinha que ter um terapeuta de bolsa, assim. E você falar Você que fez precisa. 2 anos é ótimo, porque às vezes nós iniciamos uma terapia, a pessoa vai 2, 3, eu estou bem. Ah, não, decidi, não vou fazer mais não. E terapia também é um processo. É. Existe um plano ali. A partir do momento que nós fazemos uma anamnese com a pessoa, nós avaliamos ali o contexto, né, da necessidade dela e traçamos algo para ser trabalhado na terapia. Então, na medida do que a pessoa, às vezes, ela vai começando a ter já uma melhora, ela interrompe, não quero fazer mais. Na verdade, é nós profissionais que temos que falar: olha, você já está apta a levar a sua vida, já está pronta para receber Ganhar a uma alta alta, da né? terapia. Então, é necessário também que a pessoa compreenda que há um início, meio e fim na terapia. Por que eu quis compartilhar minha história hoje, gente? Dessa fase da minha vida? Uhum.
para realmente quebrar esses paradigmas. Mas você é pastora, como é que pode? Gente, nós somos seres humanos e a Bíblia fala que o sol nasce sobre os justos, sobre os injustos. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa dessa terra. E hoje, então, o adoecimento mental, eu acho que está assim, no ranking Sim. de enfermidades, Nunca adoecimentos, né? existiu uma geração tão ansiosa. Existem algumas estatísticas que para cada 3 pessoas, 2 vão ter depressão, crise de ansiedade. Isso é uma estatística muito alta. A Né? gente Ou pode seja, falar até que é uma epidemia, né? exatamente, De adoecimento mental. E as pessoas não têm feito nada para colaborar com a saúde mental. Inclusive, nós estamos no janeiro, né, que se trata da saúde emocional. Esse processo de conscientização, porque as pessoas estão deixando de fazer coisas simples que colaborem muito para a saúde. Por exemplo, a meditação. O que é meditar? Às vezes a pessoa acha que a meditação é ir para um yoga. Não, a meditação da palavra de Deus já te ajuda parar, pensar, refletir, tomar um café com uma amiga. Isso é algo, isso não é terapia, mas extremamente terapêutico. Ajuda a pessoa a cuidar da sua saúde. Praticar exercício físico é extremamente. Então, as pessoas hoje o tempo todo falam, não tenho tempo, ou eu não tenho condições, dinheiro, né? Faça uma caminhada, já vai ajudar. Então, as pessoas hoje estão muito em telas, isso também traz um aceleramento na mente. Então, tudo está colaborando para que a pessoa adoeça emocionalmente. Um adoecimento emocional vai prejudicar toda uma sociedade. Eu acho que o imediatismo também contribui muito para a ansiedade. Sim. Porque hoje, eu fico rindo do nosso pastor Ricardo, fica falando, a geração fast food. Você pede a coisa na sua casa e chega rápido. A gente não tem mais aquele negócio de ter que esperar, né? A questão da internet, tá tudo ali, ó, há um toque na tela do celular. Eu acho que isso contribui muito para a questão da ansiedade. Porque se você tem que esperar um pouquinho, você já não consegue mais. Nossa, eu tenho que resolver isso rápido, não consigo esperar. Pode ver, se você está no seu computador, a internet falha, demora um pouquinho a mais a dar resposta, você já fica ali inquieto. Então, acho que essa questão hoje de ter muito acesso à internet, e aí a gente pode falar até hoje para as crianças, né? Porque criança hoje com acesso à internet, eu acredito que vai ser daqui a pouco uma pessoa ansiosa. Sim. Eu acho que aí vai piorar muito essa questão ainda da questão de saúde mental, né? Se tratando das crianças, se os pais não tiverem esse processo de conscientização, o quanto é prejudicial o excesso de tela para a criança, e não só para a criança, para o adulto também, mas especificamente para a criança, porque ela não tem maturidade, ela está no processo de desenvolvimento e o nosso cérebro aprende por generalização. Então, se a criança está o tempo todo ali na tela, passando, tocando, ela vai generalizar que tudo na vida dela é com toque, é com clique. Então, ela não vai aprender sobre frustração, espera, renúncia. Então, isso vai gerar muita ansiedade em uma criança. E nós somos seres processual. Isso começa no nosso processo de gestação. Né? A nossa gestação leva semanas ou meses, né? Ou eu sou do tempo dos 9 meses, hoje é das 40 semanas. Então, nós somos processual. Semente, árvore, vamos olhar para a natureza. Semente morre e entra num processo ali de crescimento, rompimento da terra, até ganhar força. Tudo é processo. Dia é um processo, noite processo, estações do ano é um processo. Nós somos processual. Deus, quando ele foi criar o mundo, né? Ele foi processual. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. E aí tem esse problema com a nossa geração, com as pessoas que vivem hoje, né? Mas eu acho que para a próxima geração vai ser extremamente prejudicial. Vai. Porque, como a senhora falou, ainda não tem essa maturidade. E aí os processos não estão sendo respeitados. E aí vai ser uma geração que não vai saber lidar com a frustração. E a renúncia, você falou uma palavra que eu acho que é interessante falar, a questão da renúncia, porque quem é cristão sabe que a vida de um cristão é uma vida de renúncia. Mas não falo renúncia de uma forma ruim. A gente renuncia coisas porque a gente sabe o bem que aquilo vai nos fazer, mas essa geração não vai saber lidar com isso. Sim. Eu acho que até para viver uma vida cristã vai ter dificuldade. Sim.
né? Porque não vai conseguir renunciar certas coisas. A gente estava vindo falando né, no carro de uma pessoa um jovem que engravidou uma moça. A questão da renúncia sexual antes do casamento é uma renúncia, mas essa Sim. geração consegue renunciar a isso hoje? Não. Muito difícil. É raro. Né? É raro. Então a gente vê que é prejudicial para o corpo, Alma e espírito. Então a gente precisa falar mais disso, e aí eu acredito que a gente tem essa voz até para abrir o olhar das igrejas, das pessoas. Falem sobre isso nas suas igrejas. Procure um profissional cristão que entende também da palavra de Deus e sabe que caminha junto para falar sobre isso na sua igreja. Abre um espaço na sua igreja, né? E a gente vai falar um pouco dos espaços que a gente tem lá na igreja para que tenha esse momento de falar, né? Não tenha esse preconceito. Às vezes existe muito isso, né? Talvez alguém vai atender alguém na igreja para ouvir a pessoa, como pastor, digo, ou como algum conselheiro espiritual, e tem esse preconceito e acaba prejudicando, né? Em vez da pessoa procurar uma ajuda médica, ela não, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer alguma coisa, não que não possa. Sim, não é deve. isso, deve. Mas às vezes a pessoa também precisa da ajuda médica, da ajuda de um profissional, terapeuta. Eu atendi uma pessoa dentro desse contexto, eu acho interessante compartilhar. Essa pessoa, ela estava fazendo acompanhamento, né, pastoral, está ainda fazendo acompanhamento pastoral, já tem 1 ano, ela está passando por um problema muito sério no casamento, relacionado à pornografia. E a pessoa que está acompanhando só falava para ela: ora, minha filha, ora, minha filha. Ele vai, uma hora Deus liberta, ora, minha filha, uma hora Deus liberta. E chegou um ponto que ela me procurou e eu falei com ela assim: qual é o sentimento que você está tendo de Deus? Porque você já tem 1 ano que você está orando e Deus ainda não libertou o seu marido. Ela falou assim: de raiva. Deus é como se Deus não estivesse olhando para mim. Ele responde todo mundo e Deus não me responde. Por que, que ele não me responde? O que, que eu tenho que Deus não me responde? Eu falei com ele: não é que Deus não te responde. Porque essa situação que o seu marido está vivendo, existe uma raiz que precisa ser tratada. Tem o lado espiritual, porque tem ali várias questões, né? Quando a alma ela está passando por uma situação de talvez trauma, uma situação que vivenciou lá atrás, uma sexualização antes da hora, viveu experiências traumáticas que levou para essa prática. É claro que a pessoa não consegue ter uma vida espiritual saudável, mas o seu marido precisa tratar a alma, ele precisa de ajuda de um profissional. Então, a seriedade disso, então, tratar tudo no ambiente espiritual, só no contexto espiritual, em alguns casos, igual o dela, estava acontecendo até um afastamento de Deus. Porque ela não estava entendendo que não tinha a ver só com o caráter do marido dela. Tinha a ver, e aí eu fui perguntando, fazer algumas perguntas, ela compartilhou poucas das experiências que ele viveu na infância, que ele não gosta de falar. Aí eu falei assim, então, essa situação possivelmente é uma das raízes que está levando a ele a ter essa prática. E é interessante a senhora ter falado disso. Aí em consultório, existe muito dessas questões que estão ligadas a traumas antigos? Muitas. Porque a nossa infância é como se fosse a nossa raiz, o nosso alicerce, a nossa base. A adolescência é como se fosse construindo as paredes. Então, a vida adulta, ou vamos falar assim, a infância e a adolescência é a estrada que o ser humano abre para o adulto caminhar. Então, a gente vai caminhar ali. Então, quem dera que as coisas que vivenciamos na infância ficassem na infância, na adolescência. Não fica. Então, nós vivemos parte do nosso pensamento, comportamento, são reflexos das nossas experiências vividas, sejam boas ou más. Eu estava com a pergunta em mente aqui, depois, se eu me lembrar, eu volto nela. Mas hoje, pastora, o que você acha que a gente pode fazer? Porque a fé caminha junto, né? E falando de fé,
Eu lembro que quando eu passei pelo meu processo, eu primeiro espiritualizei, então eu pensava assim, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, ou pensava até assim, eu tô pecando, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Tinha Aham. ainda aquele mito assim que o Senhor estava me punindo por alguma coisa que eu tinha feito de errado. E eu lembro que eu reuni umas irmãs de oração. Gente, ande com as irmãs do coque também, que elas são bênção. E eu São. reuni as irmãs do coque lá da igreja, a gente foi orar. E eu lembro que até é uma irmã muito sensata, assim. Deus usa ela de maneira, assim, tremenda. Mas naquele dia ela foi tão sensata comigo. Ela falou assim, Renata, deixa eu te falar uma coisa. A gente já veio aqui, a gente já orou. E é aquelas pessoas que Deus usava ela mesmo para trazer revelação. Deixa eu te falar, você precisa de um médico. Ela foi muito direta comigo, assim, a gente vai continuar orando. Fiz campanha lá em casa, sexta-feira, né? Oração, né? Aquela coisa toda. E elas iam lá para casa orar comigo. Ela falou, você precisa de procurar ajuda médica. Uhum. E ela foi muito sensata. Então, eu acho que quem, né, trabalha. Vamos falar, hoje a igreja a gente trabalha muito com libertação. Tem que ter esse. Eu acho que por isso que a senhora falou a questão do conhecimento, conhecimento liberta. Eu acho que quem trabalha nessa área tem que ter esse tipo de conhecimento também, que é um discernimento que a pessoa vai ter, Uhum. né? De trabalhar o espiritual e também trabalhar a questão física da pessoa, Sim, né? entra dentro desse contexto de igreja. Infelizmente, a pessoa querer resolver o problema da outra. Então, eu não vou passar ou eu não vou falar porque eu tenho que dar conta de resolver o problema da outra. Acontece muito isso. Né? Uhum, Não, nós vamos orar, nós vamos num monte, nós vamos fazer o propósito. Isso tudo ajuda no contexto espiritual. uhum. Mas existe uma alma que precisa ser cuidada. Então, as pessoas que hoje trabalham diretamente com pessoas da igreja, elas precisam entender muito bem que é corpo, alma e espírito. Por isso que as igrejas precisam ter treinamentos, ter rodas de bate-papo, levar profissionais de saúde mental e outros profissionais também para falar, né, claramente. Por exemplo, nesse contexto espiritual e emocional, uma igreja, se ela leva uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que está na fase dos 40 anos e ela está passando para suas questões, oscilações hormonais. Então, se junta, se leva um profissional de saúde mental e um profissional ali, um ginecologista, por exemplo, para dar também uma palavra, quanto mais conhecimento, então nem tudo. Irmã, você tem que orar. Irmã, você precisa jejuar mais. E tem Irmã, que orar. tem que orar. Mesmo. Tem que orar. Oração, a Bíblia nos manda orar sem cessar. Sem Nós ser. não estamos, irmãos, nós não estamos eliminando a parte espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente só está falando que cada coisa tem o seu lugar, tem Sim. né, o seu momento e tem que caminhar junto. Eu acho que é mais uma questão do equilíbrio. É isso Equilíbrio. que eu queria falar, que eu lembro que eu estava pensando na hora que a senhora está falando, que eu acho que na Bíblia, tudo quando a gente lê, o que a Bíblia está nos apontando é para você ter o equilíbrio. Sim. Então eu penso assim, no meu caso eu estava lá orando, eu estava jejuando, as irmãs estavam indo lá para casa, então a minha parte espiritual, vamos falar assim que ela estava equilibrada. O que estava desequilibrado era a minha alma, que Sim. refletia no meu físico. Sim. Então eu estava com a questão mental, então eu precisava equilibrar aquela parte. Sim, então, como eu estava falando, a questão, assim, às vezes a pessoa está ouvindo só, você tem que orar, e a pessoa, ela ora, 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 e ela não encontra, às vezes, ela está orando, ela está fazendo o lado espiritual, mas ela não está vendo nenhum resultado, nenhuma resposta, porque ela não Porque está. não é ali. Exatamente. Então, isso vai trazer o quê? Frustração. Isso vai trazer ansiedade. Aí Isso vai piorar vai o que estava piorar. equilibrado, que é o espiritual. Exatamente. Então, a pessoa tem que orar, mas ela tem que entender também o que está acontecendo com ela. Vamos orar, irmã, vamos orar, mas vamos procurar entender qual é a sua idade. O que que você está vivendo dentro de casa? Então, sabe, entender o contexto, sempre a oração. Não existe cristão, né, que vive uma vida espiritual saudável, que não ore. Então, se não orar, não tem uma vida E espiritual eu saudável. acho, é a questão do equilíbrio. Gente, tudo é equilíbrio. Porque eu penso assim que a oração, a prática espiritual ajuda muito no equilíbrio das emoções, Sim,
da questão do Sim. físico. A oração produz serotonina. Pois é, Porque ela é a meditação. age direto no cérebro da Exatamente. pessoa. E a própria palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos dá alguns conselhos para manter esse equilíbrio, né? Quando Paulo ele fala da mente de Cristo, né? Outros, né? Lança a sua ansiedade sobre Cristo. A Bíblia está tratando disso também. Então, é uma ferramenta importante. Enquanto você está nesse processo de adoecimento mental, você ter também esse processo espiritual alinhado. Inclusive, Para manter o Romanos equilíbrio. 12:2, né, onde fala da renovação da mente, porque para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa viver a renovação da mente. E a renovação da mente é até entender o contexto que você está vivendo. Também lá em João, 1 João 4, fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo é uma das raízes da ansiedade. Então, uma pessoa que ela é muito ansiosa, se você for fazer ali uma análise, for conversando, for no momento terapêutico, no set terapêutico, conversando com ela, tem muito medo. Tem muito medo por trás. Então, a Bíblia fala, o verdadeiro amor lança fora todo mundo o medo. Qual é o verdadeiro amor? Deus. Então, em Deus, você também vai ali sendo restabelecido, você vai sendo encorajado, você sabe que Deus está com você o tempo todo. A Bíblia também fala para trocar o fardo. Jesus fala lá em Mateus 11:28, venha até mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a ansiedade, a depressão, ansiedade é excesso de medo, ansiedade, depressão é excesso de pressão. A pessoa viu muitas pressões na vida, chega um ponto ela não dá conta. Venha até mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando eu vou até Jesus, Jesus tem cura, libertação, restauração. Então, a junção dos dois, isso é perfeito. Pois é. E, assim, eu vou falar agora de um contexto de questões, né, de famílias que têm pessoas atípicas, com alguma deficiência, o quanto que às vezes a família, porque a pessoa atípica, dependendo do transtorno que ela tem, ela já precisa do cuidado de um psiquiatra, porque ela tem essas questões de, às vezes, da saúde mental, às vezes prejudicada. Mas a família de alguém que tem uma pessoa que tem algumas questões mentais, eu acho que quem está próximo também às vezes precisa de ajuda. Igual a senhora às vezes fala, né, de eu tô atendendo a esposa, mas eu também vou ter que conversar com o marido. Acaba que aquele adoecimento pega um pouquinho todo mundo que está ali em volta. Eu, assim, falando das famílias atípicas, eu convivo muito com isso. Porque eu vejo que quem tem uma pessoa que tem alguma questão atípica ou de deficiência mesmo, fica muito sobrecarregada. Sim. E aí acaba acontecendo adoecimento mental. A gente vê muitas mães assim, né? Que a gente lidar com as mães, que precisa também de um cuidado porque acaba mentalmente estando esgotada e reflete no físico, reflete em todas as áreas da vida. E aí a gente pode falar aqui agora da importância da igreja ser esse espaço de acolhimento, nesse sentido, né? Das questões mentais. A igreja, eu acho que também para isso, para fazer esse equilíbrio do espiritual com as questões da alma, com o corpo. E aí, como igreja, assim, o que você acha que a gente pode... o que pode ser criado como igreja, assim, de forma mais... A nossa igreja, né, trabalha muito, a gente vai falar daqui a pouco do que a gente faz, mas o que você acha que as igrejas hoje, qual que é o primeiro passo para a igreja se tornar esse lugar de acolhimento e de ajuda para uma pessoa que está em adoecimento mental? Olhar para a família atípica com um olhar realmente de Cristo, de amor. Entender que aquela família, a família típica, às vezes, ela já se sente excluída da sociedade. Então, a igreja, abraçar, trazer para perto. Uma mãe, por exemplo, atípica, principalmente nós mulheres que temos muita necessidade de falar,
de conectar com outras pessoas. Então, abraçar essa mãe, conversar com essa mãe, tomar um café com essa mãe, coisas simples. Às vezes, só dar um abraço. O abraço, ele é extremamente curador, ele é extremamente terapêutico. Então, quando você dá um abraço, você não precisa falar nada às vezes. Você, eu não sei o que falar, não fale. Apenas abrace, apenas ouça. Seja apenas uma pessoa que está ali para ouvir, para que ela sentir acolhida. Porque quando alguém para ouvir o outro, você está mostrando para ela que ela é importante. Aquilo que ela está passando é importante, que você se importa. Então, isso já vai trazer... Nossa, alguém parou para me ouvir. Ela vai se sentir amada. Isso já vai ajudar muito. Isso, no caso das famílias atípicas, a gente, né, já trabalha isso. Mas eu falo assim, no contexto geral... para quem está com esse adoecimento mental. Qualquer tipo de pessoa, porque aí vai entrar a família atípica, quem não tem nada, mas, sei lá, tá com burnout, né? Que fala agora questão de trabalho muito... Burnout. Questão de trabalho excessivo, Sim, eu acho que sobrecarga de trabalho. De trabalho. Sobrecarga, E outra pessoa está com crise de ansiedade, a outra está com depressão. No contexto geral, o que, como igreja, nós poderíamos fazer para essas pessoas serem acolhidas e serem não serem julgadas, né? Não sei se julgamento, mas o que você fez para estar nessa situação? Como que a gente, como igreja, pode fazer para trazer essas pessoas para perto e para ajudá-las nesse processo de cura desse adoecimento mental ou de, né, um tratamento? Olha, a igreja, para fazer isso de uma forma geral, ela está bem aberta para falar sobre saúde emocional. Ela precisa falar sobre a saúde emocional. Porque se é uma igreja que só fala do lado espiritual, a igreja não vai acolher. Então, ela precisa estar aberta para falar sobre questões emocionais. E isso até mesmo durante uma pregação. Falar, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Se você, às vezes, está passando por ansiedade, você precisa de uma ajuda. Então, essa é uma forma geral de acolhimento. Uma igreja que trata a tríade, corpo, alma e espírito. Então, é uma forma geral de acolhimento. Já é a pessoa entender, não, realmente eu estou precisando de procurar uma ajuda profissional. E para isso, acho que tem que ter um conhecimento, né? É importante, talvez, as pessoas estudarem um pouco mais sobre isso, entenderem um pouco mais como que funciona a mente mesmo, no sentido físico da palavra, não só no sentido de a mente espiritualizando, mas no sentido físico, como que funciona a mente. Sim. Eu acho que às vezes é necessário ter esse conhecimento para você poder falar, né, sobre essa questão da saúde mental na igreja. Mas eu acho que também pode ser criado espaços dessa conversa. Bate-papos, rodas de bate-papos. Pode ser criado rodas de bate-papos. Por exemplo, janeiro agora foi um tempo muito propício para isso. É um mês que trabalha o mês todo sobre a saúde emocional e mental, né? Então, é um mês que pelo menos assim, né, nas redes sociais, todo mundo que está por ali falou alguma coisa. Então, a igreja aproveitar, principalmente, que é um mês que trabalha especificamente, então faça uma roda de bate-papo nos grupos, né, que igreja tem célula, nos cultos de mulheres, nos cultos de homem, principalmente no culto de homem, porque o homem já tem ainda mais dificuldade de procurar ajuda e falar sobre as suas questões emocionais e mentais. Até porque entende ser uma fraqueza. Uma fraqueza, exatamente. Exatamente. Outra coisa também que pode ser feito dentro da igreja é treinar a liderança, né? Então, ali, pastores, presidentes, né? O que lidera a igreja, trazer a equipe e levar até essa equipe profissionais e dar ali realmente uma palestra, uma palavra, trazendo uma conscientização desse outro lado, para que tenha uma equipe madura, até para que acolha de uma forma mais específica aquelas pessoas que estão precisando. É interessante falar sobre isso, porque às vezes a própria liderança está precisando até de um cuidado e está ali cuidando de outras pessoas mais adoecidas também, né? Sim. Nessa área, digo. Sim. Então, eu acho que trazer talvez primeiro uma conscientização e uma informação para quem está na linha de frente ali da igreja, para depois cuidar das outras pessoas. Eu acho que primeiro é cuidar
da própria liderança. Cuidar de quem cuida. Isso. Para que Pra seja uma depois- liderança saudável, Uhum. né? Até para um aconselhamento, porque a liderança trabalha com aconselhamento, né? Terapia é tratamento. Então, a igreja é aconselhamento. Então, para que haja um aconselhamento saudável, equilibrado, né? Então, precisa ter conhecimento. E uma coisa que no meu processo, assim, eu entendi depois de um tempo, que no primeiro momento você precisa de uma ajuda. Sim. Mas vai chegar um ponto que você vai ver e você vai perceber e falar assim, eu preciso me levantar. Sim. Eu preciso me ajudar. Porque eu fiquei procurando também por um tempo, acho que é importante falar isso, que as outras pessoas me ajudassem, mas eu não estava fazendo nada. Uhum. Eu acho que a questão que a Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo, como é que você vai amar a pessoa? A gente estava até conversando no carro, como se você não se ama. Eu tive que acordar para mim mesma. Uhum. Eu falei assim, gente, eu preciso ter força para me levantar desse lugar, querer sair desse lugar da depressão, da ansiedade. Eu tive que ter uma força, mas é importante falar que no primeiro momento talvez você não consiga ir sozinho. Não. A pessoa vai te dar a mão até certo ponto e você vai chegar num ponto que você fala, não, agora eu vou conseguir ir sozinha. Porque senão a pessoa também fica muito dependente do outro. É muito dependente de eu só vou melhorar se eu ficar lá na terapia o resto da minha vida. Sim, cria uma A dependência pessoa emocional. é a dependência emocional. Então é importante a pessoa também entender que é um processo que vai chegar um momento que ela vai conseguir vencer aquilo e não vai precisar tanto de mais alguém estar com ela, não criar essa dependência de ter alguém sempre ali do lado. É, por isso que é bom, né, ter profissionais, assim, sérios, preparados, porque muitas das vezes as pessoas chegam até nós e falam assim, eu não sei mais quem eu sou. A pessoa está perdida em si mesma. Esse momento que ela não consegue andar sozinha, ela não consegue sair do lugar sozinha. Então, o profissional, ele vai fazendo o resgate da sua identidade. Então, ele vai trabalhando. Porém, chega um determinado momento, o profissional também começa a falar, você dá conta. Essa semana, a sua tarefa é isso, isso e isso. O próprio profissional vai ali também estimulando aquela pessoa a dar passos. Chega um determinado momento que ela percebe, ei, eu consigo. Eu vivi uma situação, né, na questão terapêutica da pessoa ter carteira de habilitação por muitos anos e não dirigir. E tinha toda uma questão de baixa autoestima envolvida, de palavras que ouvia muito quando era desde lá da infância. E ali nós começamos a trabalhar o resgate da personalidade. Em determinado momento, eu como sou terapeuta e cristã, eu falei, olha, o céu já liberou essa carteira de habilitação. A terra liberou no dia que você foi fazer o exame, te disse aprovado, agora é você assumir essa posição de motorista. Passou mais ou menos 2 semanas, essa pessoa começou a dirigir. Então é um trabalho, é um processo. Mas aí o dirigir era com ela. Era com ela. Né? Você não podia estar ali junto com ela. É exatamente sobre isso que eu estava falando. Chegou um momento que teve posicionamentos que era eu, não era mais o médico, não era o remédio. Eu precisava entender que eu precisava sair daquele lugar e era eu. E aí, eu acho que é o momento que cai essa ficha que você fala assim, agora eu deslancho, agora eu saio desse lugar que eu estava. Porque eu acho que acaba que aquilo ali é uma prisão, né? Quem está em adoecimento mental fica preso. Sim. Né? Eu não conseguia desenvolver tarefas, eu não conseguia planejar coisas para o futuro, porque eu estava nesse processo. Então, é muito importante, né? Falar sobre isso, né? A pessoa entender que ela precisa de ajuda. Quem está perto entender que é um processo que vai ajudar, você tem que ajudar. Você tem que incentivar essa pessoa a procurar ajuda também. Como igreja, eu acho que é um papel importante. A igreja tem uma voz de autoridade. Sim. Usar essa voz também para as pessoas entenderem isso. E, gente, equilíbrio. Né? Espiritual anda junto com as questões emocionais e o corpo responde a tudo isso. E tem, no contexto cristão, a gente ouve muito assim, eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo fazer a obra de Deus. E isso é plausível, é maravilhoso. Eu também amo fazer a obra de Deus. Só que cuidar de nós é a obra de Deus. E nós esquecemos disso, porque nós somos templo. Então, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Então, toda vez que eu estou praticando um autocuidado, seja no meu corpo, seja no meu espírito, ou seja na minha alma,
eu estou fazendo a obra de Deus. Uhum. E a gente está quase caminhando para o final, passa assim, né? A gente nem vê. É, tem alguma dica prática, assim? O que que a pessoa que está passando, além de procurar ajuda médica ou terapêutica, o que que a pessoa que está no processo aí de adoecimento mental ou das emoções, tem alguma dica prática? Que você já deu algumas aqui, né? Meditar, ler a Bíblia, orar, mas o que mais a pessoa pode fazer que pode contribuir para ela ter uma melhora? Eu quero falar sobre ansiedade, Uhum. porque a ansiedade é algo que é muito recorrente nos dias atuais. Então, às vezes, principalmente os jovens, têm ficado muito ansiosos e a pessoa entra num desespero. Então, quando uma pessoa ela percebe que ela está tendo aqueles sintomas físicos, né, até que você já falou, palpitação, falta de ar, sentar, colocar o braço nessa posição, respirar, né? Cheirar a flor, sopra a vela. Isso é interessante falar que são técnicas São para se técnicas. acalmar que são eficientes. É, Usei muito, sim. inclusive, mas pode continuar falando. É uma técnica simples, muito simples, porque inclusive, e isso às vezes dentro de casa, às vezes um adolescente, uma pessoa, um parente, você vê que está com uma crise ali, você fala, mas senta, tira o sapato, coloca o pé no chão, contato, né, ali geladinho, senta e Eu melhorava muito quando eu deitava. sim, também, deitar, ou sentado, ou deitar, porque às vezes a pessoa não tem a possibilidade de De deitar, deitar. mas sentar, colocar o pé ali com contato com o chão e respirar, segurar 2 segundos, né? 1, 2, só. Isso fazer pelo menos 10 vezes. Isso já vai dar é uma técnica simples que ajuda muito na ansiedade. Né? Então, eu quero deixar essa dica simples, porque eu sei que às vezes mães passam isso com adolescente, às vezes familiar, isso vai ajudar. Você falou também a prática de exercício físico, ajuda Sim, muito. A questão da alimentação. Uma coisa que eu acho que e a a geração socialização. também. Extremamente necessário. Nós somos seres sociáveis. Enquanto nós não fazemos isso, nós estamos colaborando para o nosso adoecimento emocional. E uma coisa que a geração de hoje eu vejo faz pouco é dormir bem, né? A falta do sono de Gente, qualidade. como que isso é prejudicial? Eu falo por mim, né? É muito ruim. Então eu vejo que hoje a gente dorme muito pouco, dorme mal, E não se prepara para o sono, não porque tem uma uma rotina, rotina. precisa ter uma rotina do sono. Muitas pessoas estão vivendo insônia, né? Ah, eu estou tendo dificuldade de dormir, mas elas não têm uma rotina. Então, ter, né, um hábito de desenvolver mesmo um horário, abaixar as luzes da casa, deixar só uma luz ali a partir, pelo menos uma hora A antes. tela contribui muito para isso Demais, a também. tela, pelo menos meia hora. O ideal é 1 hora antes de deitar. Mas se já ficar meia hora, já vai ajudar. Às vezes a pessoa está na cama e está ali passando, o cérebro está recebendo aquele aceleramento ali. Então, como que a pessoa vai desligar e vai ter um som de qualidade? Outra coisa, um louvor ou um fundo musical. Isso ajuda a acalmar e ter um som de qualidade. Coloca ali, programa, escuta, vai dormindo ali com aquele som. Isso vai trazer uma paz, uma calma na alma. Cheiros, né? Às vezes um óleo essencial, passa na fronte do travesseiro, passa no pulso, dorme. Isso traz um relaxamento. Então são coisas simples que ajudam a pessoa a ter uma qualidade de vida, uma qualidade de sono. A gente está chegando no final. Eu queria que a senhora deixasse assim um recado que a senhora acha importante deixar, né? A gente está no Janeiro Branco aí, né? Como a senhora falou, falando sobre isso, sobre as questões mentais. O que a senhora acha importante deixar de recado mesmo para as pessoas que vão nos ouvir, né? Talvez alguém que esteja passando por essa questão de adoecimento mental ainda não conseguiu procurar ajuda. Pode falar o que a senhora queria Sim, deixar. eu quero deixar uma mensagem até no contexto cristão. Você é uma obra maravilhosa do Criador. Você é muito preciosa. Então, procure ajuda. Deus tem um plano perfeito, um projeto perfeito, um propósito perfeito. Todos os seus dias foram escritos antes do seu nascimento. Então, se cuide para que você cumpra esse propósito aqui na terra. Então, procure ajuda.
Se você está com dificuldade de dar o primeiro passo e você é cristão, vá até uma igreja, converse com o líder, conversa com alguém. Tenho certeza que essa pessoa também vai te ajudar a dar esses primeiros passos. Se você não é cristão, vai até um posto de saúde no seu bairro. Fale o que você está sentindo, mas não fique parado como você está, porque Deus te ama, Deus tem um propósito, Ele quer cumprir na sua vida. E como eu falei, pastora Edna, ela é pastora e é psicanalista. Você quer deixar algum contato, se a pessoa quiser te contactar, né, para ter, né, uma consulta ali com você, né, um momento de terapia? Como que faz para te procurar? Qual que é o Sim, meio de entrar em contato com você? eu tenho as redes sociais, mas a minha rede social o Instagram é Mães com Propósito, mães underline com underline propósito oficial. Pode me chamar ali por direct. E se tiver jeito, pode colocar embaixo meu telefone, Uhum. né? Se quiser, lá Quando a gente no. divulgar, eu coloco o Isso, pode telefone. colocar meu telefone embaixo, ou, né? Lá nos inscritos, pode Uhum. Mas a colocar senhora lá. quer divulgar o telefone aqui? Pode Sim, falar. pode falar, né? Pode. 31 97597 2018. Muito bem. A forma de entrar em contato com ela, então, uma excelente profissional, né? Atende muitas pessoas e faz um trabalho excelente, né? É pastora também, então você já vai ter ali, ó, um combo, né? O espiritual, emocional ali já caminhando junto. Então, procura ajuda, né? Se ela não puder te atender, porque eu sei que ela tá com a agenda cheia, talvez ela vai te indicar um outro Indico, caminho, né, para indico. você procurar essa ajuda, mas não fique sozinho. Eu falo que o meu processo, eu gosto de falar sobre ele, e eu já ajudei muitas pessoas, porque as pessoas às vezes olham pra gente, é cristão, e acham que a gente não vai ter esse tipo de problema, muito pelo contrário. E hoje é muito comum você ver, né, até pastores mesmo passando por Infelizmente, até isso. o número de autoextermínio, né, é muito grande no ambiente eclesiástico, Pois muito é, então grande. você não precisa caminhar sozinho. A Bíblia fala que é melhor serem dois Do do que que um, isso para tudo na né? vida. Então a gente tá junto, né? Se você também precisar e quiser conversar comigo, que já passei por esse processo, estou disponível, pode chamar também nas nossas redes sociais, né? A gente tem o Pode Incluir, é um canal no Instagram e também no YouTube, né? Mas a gente também é um ministério de inclusão na nossa igreja e a gente acha necessário falar sobre isso porque a gente lidar com muitas pessoas que têm o adoecimento mental. Não falo só das atípicas, mas as famílias também, por causa, né, da pressão que é cuidar de uma pessoa atípica ou com deficiência. Então, pode procurar a gente, pode chamar, a gente vai, né, te dar caminhos para você não estar sozinho. E eu queria te agradecer, pastora, né, por Amém. mais uma vez, né, a segunda vez que ela já está com a gente. Primeiro ela veio dar o testemunho dela e hoje ela está novamente com a gente para falar, né, como uma profissional da área de saúde mental tão necessário por mais profissionais, pastores que também sejam terapeutas, psicólogos, psicanalistas, porque é necessário. É Eu acho que é o necessário. equilíbrio perfeito, né, entre o espiritual e as questões, né, emocionais e mentais. E muito obrigada pela sua disposição mais uma vez de poder falar sobre esse assunto e abrir, né, a mente das pessoas para que esse assunto seja amplamente divulgado no meio da igreja. Né? E se quiser chamar ela também para uma palestra na sua igreja, tenho certeza que ela vai. Sim, com Né? muito Se você carinho. quer começar, né, fazer um trabalho nessa área na sua igreja, pode chamar, porque eu tenho certeza que ela vai ir. Sim. Né? E a gente fica por aqui hoje e agradecendo ela e vocês também por estarem com a gente. E a gente vai divulgar aí nos próximos dias esse episódio completo. Vamos pôr, né, algumas chamadas aí, mas vamos divulgar esse episódio completo e não perde, porque é necessário. Envia para alguém que você conhece, que precisa, né, que você vê que está nesse processo de adoecimento mental e que precisa ouvir falar o que a gente falou aqui hoje, Sim. né? Então fiquem com Deus, Com que Deus abençoe Deus. vocês.